Olá, você internauta, paz do Senhor Jesus, no ar pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é formado em Direito e Teologia, é presidente da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, onde pastoreia mais de 7.000 membros, espalhados em mais de 85 congregações em várias partes do Brasil. Ele é autor da obra Pérolas da Bíblia, publicada pela CPAD. Seja bem-vindo, pastor Jaime Soares. Pastor Edilberto, que honra! Uma honra que não tem como expressar a você que é a nossa audiência aí nessa Teologia em Foco. É uma honra poder desfrutar desse momento. A paz do Senhor a todos e que o Senhor seja conosco. Amém. O foco de nossa entrevista de hoje é sermões. Vamos ao foco. Bem, pastor Jaime, já que o nosso foco é sermões, gostaria de saber do senhor quantos e quais são os tipos de sermões mais comuns? De forma clássica, de forma bem objetiva, temático, textual e o expositivo. Todavia, a mim me parece que é algo muito peculiar daquele que vai ser o pregador, o profeta, naquele momento, naquele time, naquela situação que se faz diante da mensagem que vai ser colocada. E eu imagino que o grande condutor disso é o Senhor da palavra, e a palavra é a palavra que vem do coração do Pai. E ela veio para ser comunicada ao ser humano, ao próximo. E essa colocação, essa formatação, essa receita, eu acredito que não é matemática, mecânica, ela é no governo do Espírito. Eu gosto muito, eu quero começar esta reflexão, esta entrevista, lendo um texto do profeta Abacuque, capítulo 2, um profeta menor, mas que ele tem uma grandeza muito grande, é a resposta de Deus que diz assim, no versículo 2, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se possa ler facilmente aquele que passa correndo. Eu penso que a mensagem, a comunicação, ela está basicamente dentro dessa colocação. Nós vivemos um tempo de velocidade, que as pessoas não têm tempo para mais nada, e eu preciso ter o discernimento do Espírito, que eu preciso comunicar de forma clara, objetiva, de forma que aquela pessoa que vai estar recebendo aquela palavra, ela consiga, recebendo a palavra, ter a consciência do início, do meio e o fim, para que produza nela a reação que o Espírito Santo espera. O senhor falou da questão de começo, meio e fim. Essa é a estrutura. Tem como o senhor falar para nós desses 3 sermões que o senhor citou, dos 3 tipos, como é que se formata, qual é a formatação, qual é a estrutura desses sermões? Basicamente, qual é a estrutura do sermão temático? O senhor poderia compartilhar conosco dos 3? Pastor Edilberto, eu não vou trilhar numa área acadêmica. Técnica, não é a minha praia, não é a minha praia. Como eu vejo nessa caminhada, pregando a palavra de Deus, eu diria que praticamente quase que todos os dias. Quase que todos os dias. Porque nós temos cultos durante a semana e tem dias da semana que nós temos 3 reuniões. Quarta-feira, por exemplo, nós começamos uma primeira reunião a partir das 7 da manhã e já tem uma mensagem, 12h45 outra mensagem e à noite outra mensagem. Terça-feira, quinta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. Eu procuro sempre imaginar a mensagem a partir de uma palavra no vocabulário inglês, que é o target, que sintetiza o público-alvo. E eu vejo ou procuro entender o público-alvo
a partir da orientação do Espírito Santo. Ou seja, tornando mais prático isso, eu vou ser o porta-voz de uma palavra. Eu falo a quem? Quem é o auditório? Quem são as pessoas? Que pessoas são? Então eu necessito da orientação do Espírito Santo para que eu possa trazer a palavra em conformidade, em linha com aquilo que o Espírito traz, para atingir o alvo, o centro, a meta. É como lançar uma flecha. Eu preciso ter um ponto, eu preciso ter um horizonte. Aonde eu lanço essa flecha? O meu desejo, o desejo de Deus, é que ela atinja o alvo, o centro. É aquela pedra que Davi lança em Golias. A pedra atinge a testa de Golias. A pedra, ela não derrubaria Golias se atingisse a barriga, se atingisse a perna, o braço. Ela atingiu o ponto nevrálgico daquele homem. Ali é uma mensagem. Eu prego a quem? Muitas vezes, quando a gente vai usar a palavra, a gente quer mostrar conhecimento, a gente quer se auto-vangloriar, quer usar palavras rebuscadas, quer mostrar uma pseudocultura, um pseudo-conhecimento, um hebraísmo, umas coisas que aquela outra ponta, ela vai ficar viajando, ela vai ficar se perguntando o que ele está tentando dizer, o que ele está tentando falar. Mensagem, então, ela tem que ser precisa. O profeta diz aqui, escreve de maneira clara a visão. Eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter uma objetividade, eu tenho que ter uma concisão. E eu tenho que ter uma mensagem que, com poucas palavras, eu consiga falar tudo. Eu preciso, porque caso contrário, a mente daquela pessoa que está sobrecarregada pelo pecado, que está pressionada pelos afazeres do dia a dia, que está pressionada pelos compromissos, que está passando mal, que está com alguma situação, ela não vai focar de maneira plena no que está sendo colocado. Mas o senhor acredita que não seguir minimamente uma estrutura pode dificultar nessa compreensão, já que o objetivo é deixar clara a mensagem na mente daquele que é alvo da mensagem? Uma estrutura mínima, pelo menos, porque assim, inicia-se uma mensagem falando sobre um determinado texto, salta para outro texto sem ter conexão alguma, isso pode gerar dificuldade na compreensão? Bem, eu não chamo isso de mensagem. Isso. Eu vou chamar isso de uma retórica, um discurso, uma verberação, qualquer coisa. Mas sendo assim, a estrutura mínima serviria como esse orientador, esse norteador? A gente vamos partir assim do seguinte princípio. A pregação é o quê? A pregação não é um discurso, não é uma oratória. A pregação é eu ter em mente que eu tenho um compromisso, que eu sou uma interface. Usar essa expressão moderna. O que é um pregador? O pregador é uma interface entre a fonte que é Deus e aquela pessoa que está do outro lado e que necessita ser impactada com essa mensagem que sai de Deus para o coração dela. Quem é o grande pregador? É o Senhor Jesus. Bem, ele no último dia da festa, ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, ele está num contexto festivo, que as pessoas estão bebendo, estão com taças de vinho na mão, mas que há um vazio. Teoricamente, no sentido natural, diriam, eu já estou cheia de tanto beber. Mas ele tem uma colocação tão contundente, que fala a alma de cada um. E ele encontra aquele ponto, e alguém que está com a taça na mão diz assim, uau, essa é a terceira, é a quinta, é a 10ª taça, mas há um vazio aqui dentro. E ele acaba de dizer que ele tem uma bebida que vai saciar essa minha falta, essa minha necessidade. É Jesus, lá no poço, lá em Sicar para a Samaritana. A água que eu te der,
tu nunca mais vai ter sede. Uau, como assim? Ela todo dia, ela busca água naquele poço e todo dia a necessidade volta e ele está propondo uma água que vai terminar com isso. Então a mensagem, ela não pode ser focada no pregador. Ela é focada, é uma resposta àquela necessidade daquela pessoa. É Jesus dizendo para a viúva, não chores. Não chores. Ora, ela tem uma necessidade, ela tem uma dor. Ela está sepultando o seu único filho. A alma dela está dilacerada. E ele vem com uma expressão e ele atinge o íntimo daquela vida. Essa é a mensagem que tem que ser pregada hoje. Talvez a gente está buscando muitas coisas, pregadores se transformando em coaches, em palestrantes, em algo que não fala aquilo que a alma necessita. Esse é o meu pensamento. Objetividade. Objetividade, uma coisa concisa, uma coisa, eu diria que é uma precisão cirúrgica, é um bisturi divino. É um bisturi divino que atinge exatamente aquela necessidade. É entender aquele público, o público-alvo. A quem estou falando? O que eu estou falando vai mudar aquela pessoa, ou eu quero ser ovacionado porque uma grande retórica, um grande orador, um grande discursador, é um saco de batata palha, é um saco de quê? De vento, porque quando eu comprimir aquilo, o que sobrou? Não sobrou nada, meras palavras, e palavras o vento leva. Nós vamos para um breve intervalo. Já já nós estamos em volta porque temos muito mais coisas a conversar a respeito de sermões. Continuamos já já com o pastor Jaime no seu Teologia em Foco de hoje. O mais famoso comentário bíblico do mundo agora está completo. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Dentre os comentários devocionais da Bíblia, comentário completo, não há nada igual ao de Matthew Henry. Eu, pessoalmente, tenho o comentário de Matthew Henry há mais de 30 anos e sei o que ela representa pela influência que ela causou na minha vida e no meu ministério. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco, entrevistando hoje o pastor Jaime Soares, falando sobre sermões. Pastor Jaime, para quem está iniciando o ofício de pregador da palavra de Deus, que conselho o senhor dá a respeito do tipo de sermão a ser desenvolvido? Existe um tipo de sermão mais prático, mais fácil de ser desenvolvido? Pastor Edilberto, pergunta... eu diria que eu vou usar a minha própria experiência de vida. Estou com 66 anos e venho pregando há 40 e poucos anos. O início, eu diria que é usar a escola bíblica dominical. É a base, é a base. Porque na escola bíblica dominical, a cada domingo, estudando as lições, os pontos, os subpontos, é que nós vamos agregando valores na nossa caminhada, e esses valores vão sendo sedimentados como camadas de cimento espiritual
que vai sendo colocada camada sobre camada no nosso coração. O que é pregar? A palavra diz: ser-me-eis testemunha. Pregar é testemunhar. Vou voltar a falar o que falei no bloco anterior. Nós somos uma interface de Deus. A fonte é o Senhor. Nós somos o vaso. Nós somos o vaso de barro. A excelência é dele. E esse vaso de barro, ele vai transmitir este conteúdo àquele que está do outro lado. Eu gosto muito de um grande pregador inglês chamado John Stott. Ele tem um livro e desde muito tempo, lá atrás, ainda estudante, marcou muito a minha vida e tem marcado o meu ministério. Ouça o Espírito e ouça o mundo. É exatamente isso. É ouvir Deus e ser canal de Deus. O que é um pregador? Eu diria que um exemplo de um pregador é um carteiro. Pregador é um carteiro. Quem é o carteiro? Carteiro é o elemento que entrega correspondência àquele que vai receber a carta. Então, alguém escreveu a carta e você pega aquela mensagem e você entrega. Então, o carteiro não conta a sua história. O carteiro, ele não faz uma recitação, o carteiro não faz um discurso, o carteiro não treina um texto para contar, porque aquele que vai receber, aquele que foi direcionado àquela carta, ele não quer ouvir a história do carteiro, ele quer ouvir a mensagem de quem remeteu a mensagem. Isso é o pregador, meu pastor. Então, qual é a base que vamos usar? A base é a palavra de Deus. Você está começando? Então, eu diria que o passo número 1 é a escola bíblica dominical. Diga: Deus me deu uma classe excelente, me deu um professor excelente. Pegar a revista, pegar a palavra de Deus e começar, domingo a domingo, tijolo após tijolo, tijolo após tijolo, tijolo após tijolo. Como a igreja em Bereia, não entendeu? Levanta o dedinho. Me explica um pouco melhor isso. Ora, os evangelhos... é uma coletânea de situações que são situações pertinentes. A beleza de Jesus é que Jesus foi um homem do povo. Ele não foi um homem, um tribuno. Ele não estava numa tribuna com uma retórica, um lero-lero, que não diz nada. Ele estava no meio do povo. Ele estava vendo a fome, a necessidade, a dor. E é essa interação que vai nos fortalecendo dia após dia e vai colocando no nosso coração a capacidade de comunicar de maneira clara, de maneira objetiva, não conforme aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero, mas aquilo que Deus deseja falar. E quando fazemos isso e vivemos isso, eu creio que o Espírito Santo vai sussurrar a cada dia para nós o tipo de mensagem. Olha uma coisa interessante, Jesus nunca fez nenhum milagre de forma repetida. Não há um clone de milagre, não há uma repetição das mesmas maneiras. Cada milagre tem a sua característica, tem a sua peculiaridade. Isso é pregar. Mas para que a pessoa que prega a palavra não fique confusa a respeito de que caminho está seguindo, não conte uma história, depois conte outra, vá num texto bíblico e vá em outro texto bíblico e confunda a cabeça daqueles que estão ouvindo. Um tipo de sermão mais confortável para que a pessoa não confunda a sua própria cabeça e nem a cabeça daqueles que ouvem, seria o temático, seria o textual? Que opinião o senhor tem a respeito disso para quem está iniciando? Um conselho para quem está iniciando, além de ir para a escola dominical, sem dúvida alguma. Um conselho para quem está iniciando, pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você tem Jesus como um modelo maior. Jesus precisa ser o modelo, a razão, o sentido maior. Então não queira imitar ninguém. Se você quer imitar, imite Jesus. Foque em Jesus.
Jesus está tratando ali com doentes, com enfermos, com pessoas opressas, carregadas de demônio. Jesus está tratando ali das demandas do dia a dia. Pregue o sermão do monte. Ali você vai ter palavras que vão tratar de tristeza, vão tratar dos sentimentos, vão tratar das situações do dia a dia, das aflições. Então, a partir de Jesus e a maneira como ele fala com as pessoas, a maneira como ele coloca os temas, como ele aborda os temas, é exatamente por aí que você deve trabalhar. Então, pegue um texto bíblico, leia, releia e diga: Deus, torna clara para mim essa palavra. Qual foi o resultado que chegou? Qual foi a maneira que o Senhor usou para atingir a este coração? Quais foram as argumentações? Olhe o texto belíssimo dele com a mulher samaritana. Ele começa com uma abordagem muito natural, muito simples, suave, doce. Me dá um pouco d'água. O que ele quer fazer? Ele quer abrir uma linha de comunicação. Ele quer abrir um contato. E quando ele pede água, olha que coisa linda, ele se coloca numa posição inferior a ela. Então não chegue por cima, não chegue apontando o dedo, não chegue julgando, pré-julgando, não seja pesado. Chegue de maneira humilde, quebrantada. A mulher é uma samaritana, nem judia ela é. Ela tem uma vida emocional, uma vida sentimental, não, eu diria desorganizada. E como ele chega? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Leão de Judá. Me dá um pouco d'água. Ele chega pequeno, ele chega humilde, mas aquela colocação abre uma comunicação e ela parte para a comunicação. Mas como? Você é judeu. E a partir daí começa a construção. E ele vai subindo de nível, gradativamente, até o desfecho final, que é a conversão dela e é a conversão de toda aquela região em Samaria. Eu penso que o caminho é esse. Pastor Jaime, quando se pode entender que alguém pregou de forma eloquente? Qual o entendimento que se tem que ter de eloquência? É um tom subjetivo essa colocação, porque o que é eloquência para um não é eloquência para outro. Tá? Há um entendimento que você vai dizer: uau, ele fala muito. Mas o que é falar muito? É falar muito alto? O que é falar muito? O que é eloquência? É expressar dezenas de palavras por minuto. É uma velocidade de expressar. É uma colocação muito polida. O que é falar bem? O que é falar muito? É um tanto quanto subjetivo isso. Para mim, falar bem é você, com uma mensagem concisa, direta, você produzir o resultado que Deus espera que aconteça. É você produzir o resultado correto. Falar bem, pregar bem, é aqueles 4 que dizem para aquele paralítico: hoje é o teu dia, hoje é o teu dia. E pegam aquele paralítico e caminham em direção a Jesus. A casa está lotada, a casa está cheia, não tem como entrar. Ele diz: calma, calma, porque hoje é o teu dia. Nós vamos criar uma maneira, vai ser dado um jeito. E sobem no telhado e convencem aquele paralítico a subir junto. E convence ele, ou seja, o medo do paralítico é derrotado, as preocupações do paralítico também são derrotadas. Abrem o telhado, descem o paralítico. E o que diz a Bíblia? Antes da cura, Jesus viu a deles, dos 4 que ali estavam. Então, pregação eu ter um comportamento de tal maneira que esse meu comportamento é agradável aos olhos de Deus, porque o meu foco maior é o resultado naquele homem. Nós vamos para mais um breve intervalo, pastor Jaime, e voltamos ainda falando sobre sermões. Quero voltar já a uma das perguntas que fiz, eu trouxe uma resposta que despertou-me para fazê-lo uma pergunta. Amém. No próximo bloco. Até logo mais, internauta, nós voltamos já.
Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Continuamos com o pastor Jaime Soares. Bem, pastor, eu disse que voltaria a um trecho de sua resposta do bloco anterior. O senhor falou a respeito do carteiro, citou como exemplo o carteiro que leva uma carta, leva uma mensagem, mas ele não fala de si. Ele entrega a mensagem daquele que foi o remetente para o seu destinatário. Falando nisso, eu gostaria de saber do senhor qual a opinião que o senhor tem a respeito da razoabilidade de se contar testemunho durante a pregação. O que é razoável de se contar de testemunho enquanto se prega? Tem um limite? Se tem um tempo? Não é bom? Não é aconselhável? É interessante manter-se apenas focado no que a Escritura diz? Qual o seu parecer a respeito disso? A palavra de Deus nos ensina que o que toca o coração, o que muda é o poder da palavra. Então, o testemunho, eu preciso entender alguns detalhes dele. Passar ele por algumas peneiras. Primeira peneira, é verdadeiro? É verdadeiro esse testemunho? Segunda peneira, esse não está um pouco exagerado, não tem exagero? Terceira peneira, não é fantasioso, não é muita fantasia? Porque o pregador, ele não pode ser um animador de auditório. Ele não é um animador de auditório. Ele não é um contador de piadas, ele não é um cara engraçado. Ele não está ali num talk show. Ele não está fazendo stand-up. O pregador é um profeta, é um porta-voz de Deus. E se ele não consegue entender isso, ele vai ser qualquer coisa menos um pregador. Qualquer coisa, menos um pregador. E, lamentavelmente, a gente está vivendo nesse tempo do fim que o ministério do profeta, que o pregador, ele é um profeta, ele precisa ser boca de Deus. Voltando ao carteiro, quem é o carteiro? O carteiro é o servo que recebeu uma carta do destinatário para o remetente. Quer dizer, o remetente está dando para o destinatário. Então, ele é apenas um servo. E ele é fiel àquilo. Então, aquilo que ele recebeu, eu acho lindo quando o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Corinto: o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. É o pregador. Isso é a síntese do pregador. Ou seja, ele recebeu de Deus, está entregando. E entregando aquilo que Deus deu. Então, qual é o papel do pregador aqui? É nenhum. O papel do pregador é apenas entregar a mensagem. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, se ele for colocar testemunhos dele para tentar emocionar o auditório, tocar nas pessoas, tocar na sensibilidade das pessoas, é algo que não vai muito bem. Eu lembro que quando eu comecei, em 74, teve um período da minha vida que eu dava o testemunho da minha libertação. Eu tive uma vida, eu desviei, sou criado na igreja, fui criado nas Assembleias de Deus, numa igreja cristã, pentecostal. Na minha adolescência, o diabo me deu uma rasteira e eu acabei indo para o mundo. E indo para o mundo, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, e eu comecei a fumar maconha, eu me tornei um hippie. O diabo, ele bagunçou a minha vida.
Um jovem fumador de maconha, queimador de fumo, hippie, caroneiro, pegando carona em caminhão pelas estradas do Brasil. Quando o Senhor me trouxe, em janeiro de 74, dia 4 de janeiro, com mão forte, de forma poderosa, eu lembro que os primeiros meses eu visitava congregações, irmãos, Deus me libertou da maconha, eu era hippie, mochileiro, e não sei o que, e não sei mais o que lá. Mas aquilo foi uma fase, foi um tempo, aquilo foi um estágio. Foi um momento. Eu não posso ficar o tempo todo replicando um disco velho. Eu não posso fazer isso. Eu fico boquiaberto. Gente que já era para estar com uma coisa mais sólida, um alimento mais sólido, mas fica com aquela, como um mantra, aquela repetição de 40, 50 anos atrás. Não, muda, sobe de fase, olha, vá para níveis mais elevados. Deus tem coisas maiores e você vai ser um carteiro fiel que vai entregar a mensagem que Deus tem para você. E por falar em mensagem, Pérolas da Bíblia sob o olhar de um líder. Esta é a obra que foi publicada pela CPAD esse ano de 2018. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre estas pérolas da Bíblia. São mensagens que foram pregadas no púlpito dessa igreja, aqui, Assembleia de Deus em Bom Sucesso. São mensagens dos mais variados temas. E se resume essa entrevista que nós estamos tendo, que o senhor está prestando para nós, nesse livro, porque aqui o senhor, com as experiências que o senhor tem de púlpito e mensagens que o senhor trouxe, eu acredito que tem como compartilhar com os nossos internautas um pouco do conteúdo desse livro. Quem adquirir o livro Pérolas da Bíblia, há de ver o que nestas páginas? Há de ver um coração transparente, há de ver um coração quebrantado. Cada mensagem é como um filho. Ela é gerada no desespero do quarto fechado. Ela é gerada, muitas delas, com a cara no chão, pedindo a Deus que Deus traga uma revelação. Não é fácil pregar para o mesmo auditório, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Mensagens que são cavadas com muita dor. Não é fácil. E só tem uma maneira de tentar ouvir Deus e tentar ser porta-voz para entregar aquilo que Deus está falando. Eu tenho o privilégio, a alegria de ser pastor de uma querida irmã aqui na igreja. O nome dela é Shirley. E essa amada me surpreendeu. Ela é muito assídua nos cultos e cada mensagem que eu subo para pregar, eu não imaginava que ela sentada, ela consegue quase como que uma taquigrafia, ela consegue pontuar os pontos principais e chega em casa, senta no computador e ela faz uma síntese, um resumo. E ela um dia me disse: pastor, eu tenho anotando suas mensagens todas, eu vou anotando. O que o senhor prega terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite. E quando ela mostrou aquilo, eu falei: uau, pastor, vamos fazer um livro disso, pastor. São mensagens que são pregadas. E eu disse amém. E a nossa casa publicadora, ela abraçou esse projeto. Está aqui um livro de mensagens contextualizadas, pregadas. E eu procuro viver Abacuque de maneira clara, concisa, uma precisão cirúrgica, para falar, para que ela fale ao coração daquele auditório. E Deus tem, por misericórdia, feito isso. Pastor Jaime, por fim, qual o tempo que o senhor acha que dá para ser desenvolvida uma mensagem? Estou falando da exposição da mensagem. 1 hora, 40 minutos, porque há casos de que em determinados cultos a mensagem fica 5 minutos, 10 minutos. Tem casos que a pregação fica 1 hora e 20 minutos. Há um tempo adequado para que se desenvolva uma mensagem, para que se exponha uma mensagem? O pregador, ele tem que ter a sensibilidade, né? O pregador, o profeta, ele tem que ter a sensibilidade e o bom senso, que ele não pode cansar aquele auditório. É como você falar para um filho. Se você vai sentar o filho numa cadeira e vai tentar falar com ele 50 minutos sem parar,
1h30 sem parar, em algum momento ele vai bloquear a capacidade dele de percepção e você vai estar apenas gastando o teu tempo. Então eu vou dizer que não há matematicamente um limite que ela tem que ser tantos minutos. Eu creio que a sensibilidade e o cuidado do Espírito Santo vai te fazer entender que você precisa ter o princípio, o meio e fim e ter essa noção do Espírito Santo da hora de terminar a palavra. Salomão diz, há tempo de falar e há tempo de estar calado. Então você tem que ter essa noção. Eu já dirigi um programa numa rádio secular aqui no Rio de Janeiro que chamava-se Minutete. E eu tinha que pregar em 1 minuto. E em 1 minuto a gente tinha um texto, uma porção da palavra de Deus, um versículo, um texto, e tinha que conseguir fazer aquela reflexão no tempo de 1 minuto, porque era um tempo de rádio, era 1 minuto. Já tive programas de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Uma pregação no altar, ela pode levar 40 minutos, 50 minutos ou pode levar 30 minutos. O Espírito Santo, ele vai ser o grande maestro disso. E a sensibilidade, o bom senso, ele vai fazer o fechamento. Por falar em tempo, o programa Teologia em Foco fica por aqui. Nós temos um tempo estimado de duração do programa. Espero que nós tenhamos outra oportunidade de conversar com o Senhor a respeito de outros temas relacionados à pregação da Palavra de Deus e à exposição. Muito obrigado, pastor Jaime. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a igreja que o senhor pastoreia, os membros que o senhor lidera e todas as congregações e filiais que estão sob sua liderança. Deus abençoe. Pastor Edilberto, eu quero parabenizá-lo pelo seu brilhantismo, pela grande audiência. Nós estamos com toda certeza falando para esse país maravilhoso, esse Brasil maravilhoso, de norte a sul, de leste a oeste, e que Deus te abençoe e continue, e que seja bênção cada programa, porque tem certeza que está acrescentando muito. Deus abençoe a toda essa belíssima audiência. Muito obrigado a você, internauta. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.